Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 11 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel e hoje iremos comentar sobre o fruto do Espírito. Estamos em uma série de estudos falando sobre o Espírito Santo. Aqui no canal nós já temos alguns vídeos relacionados ao fruto do Espírito. Então eu quero encorajar você a fazer uma breve varredura aqui no nosso canal e encontrar alguns vídeos que falam sobre o fruto do Espírito, que eu tenho certeza que irá contribuir muito para o nosso crescimento na graça e no conhecimento. Você que pode, como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 11. O fruto do Espírito em relação a Deus e ao próximo. Nós já comentamos aqui que não é os frutos, é o fruto, um fruto só, dividido em 9 virtudes. Imagine uma laranja com 9 gomos, cada um dos gomos representando uma virtude. Texto áureo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5:22. A nossa verdade aplicada diz assim: é fundamental, após a conversão, andar em espírito para vencer as inclinações da natureza pecaminosa e manifestar o fruto do Espírito. O nosso tópico número 1 vai falar sobre o fruto do Espírito. O tópico número 2 vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. E o tópico número 3 vai falar do nosso relacionamento com o próximo. Meus irmãos, assim como os dons ministeriais, os dons do Espírito, os frutos do Espírito, nós também podemos dividir em 3 grupos distintos. O primeiro grupo vai falar sobre o relacionamento com Deus, a qual inclui as virtudes caridade, gozo e paz. O segundo grupo vai falar sobre o relacionamento com as pessoas, ao qual inclui as virtudes longanimidade, benignidade e bondade. E já o terceiro grupo vai falar sobre o relacionamento consigo mesmo, ao qual se inclui as virtudes fé, mansidão e temperança. Quando nós vemos lá em Gálatas 5:22 falando sobre o fruto do Espírito, o contexto ao qual Paulo se refere fala sobre as obras da carne, tendo em vista que as obras da carne estão no plural, já o fruto do Espírito está no singular. Porque as obras da carne, meus irmãos, é a nossa natureza pecaminosa que a produz. Por isso que está no plural. Quando nós falamos sobre as obras da carne, você vê lá o contexto. E quando Paulo fala também sobre o fruto do Espírito, é ele mostrando as virtudes produzidas pelo Espírito Santo para que nós possamos vencer as obras da carne. As obras da carne são produzidas por nós. Agora, o fruto do Espírito, as virtudes, são produzidas pelo Espírito Santo em nossa vida. Quando nós falamos sobre fruto do Espírito, o significado real do fruto do Espírito, meu irmão, das virtudes, é a evidência do caráter de Cristo na vida do cristão. O cristão, quando ele aceita o Senhor Jesus, é como se fosse um processo.
Quando a pessoa nasce de novo, aceita o Senhor Jesus, que se transforma em uma nova criatura, a partir desse momento o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da pessoa. Então existe um processo de amadurecimento, um processo de intimidade, um processo de vida com Deus, a qual durante esse processo vai evidenciando o fruto do Espírito na vida do crente, vai evidenciando as virtudes. Então eu quero falar aqui, explanar um pouquinho sobre cada uma dessas virtudes, tendo em vista que a nossa revista já é uma revista, ela já está bem autoexplicativa e está inclusos, o autor não incluiu todas as virtudes na revista. Então vou fazer uma breve explanação sobre cada uma das virtudes. Vamos lá, a primeira que aparece é a caridade ou o amor. A base, meu irmão, das virtudes do fruto do Espírito é o amor. Nós vemos que João é conhecido como o apóstolo do amor, Pedro fala sobre o amor, o próprio Deus é o amor. Nós vimos na lição passada um pouquinho sobre o significado do amor, o amor que nós recebemos do Espírito, o amor que vem de Deus. O próprio Deus, ele é o amor. Nós recebemos uma pequena fração do que significa o amor. Então, Paulo, quando ele inicia falando sobre as 9 virtudes do fruto do Espírito, ele já inicia com o amor, com a caridade, porque a caridade, o amor é a base de tudo. É praticamente impossível um cristão evidenciar a paz, a longanimidade, a bondade, o gozo, sem antes produzir o amor. Então ele inicia as virtudes do Espírito com o amor. É a base sobre todas as virtudes. Em segundo lugar vem o gozo, a alegria. Paulo diz, lembra lá como Paulo diz em 2 Coríntios 6,10? Paulo diz assim, entristecidos, mas sempre feliz, pobre, mas enriquecendo a muitos. O que é esse gozo, essa alegria? Não é a ausência de tristeza, não é a ausência de problemas, mas é a convicção plena que Deus está no controle de tudo. A pessoa que ela vive essa virtude do Espírito, que é o gozo, que é a alegria, meu irmão, ela passa por problema, passa por dificuldade. Mas a todo instante ela tem a certeza que Deus está no controle de tudo e ela não permite que essas más emoções abalem a sua estrutura e até interfiram no seu julgamento, interfiram nas suas decisões. A luta está travada, mas a todo instante ela está com a paz no coração, está sentindo alegria. É literalmente o que Paulo diz em 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, mas sempre felizes. Quando nós falamos essa frase, dá a impressão que não tem muito sentido, meu irmão. É só você usufruindo, experimentando a virtude do Espírito, a virtude do fruto do Espírito, para entender o significado real dessa frase. Em terceiro lugar, nós vemos a paz. O que significa essa paz? É um coração sereno, é aquela tranquilidade na hora do desespero. Eu costumo enfatizar, meus irmãos, que a partir do momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus, se transforma em uma nova criatura, o caráter de Cristo já começa a ser evidenciado na vida da pessoa. E quanto mais essa pessoa tem uma vida regrada, uma vida a qual vence os desejos da carne, vence as obras da carne, pratica a renúncia, uma vida de oração, uma vida de louvor a Deus, uma vida a qual ela deixa os desejos próprios de lado, tudo isso vai evidenciando mais o caráter de Cristo na vida da pessoa. E eu costumo dizer que
O Espírito Santo faz manifestar uma virtude quando há necessidade. Quando acontece aquela situação em que outrora você iria perder a cabeça, hoje, quando você já possui o caráter de Cristo, a paz, o Espírito Santo manifesta a paz no seu coração. Vem aquela tranquilidade, você não se desespera. Lembrando, meus irmãos, que é um processo. Em algumas pessoas, quando ela aceita o Senhor Jesus, é batizado nas águas, se transforma em uma nova criatura, a partir daquele momento já há uma transformação da água para o vinho em 100%. Ela já começa a evidenciar o caráter de Cristo. Mas em outras pessoas é um processo. Então nós devemos respeitar e entender que cada pessoa ela passa por um processo de conversão diferente. Um processo para manifestar o caráter de Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito. Em quarto lugar, vem a longanimidade, que significa paciência, a confiança nas promessas, a confiança na profecia, naquilo que foi dito. É literalmente ser escravo da esperança, não deixar o desespero tomar conta, mas continuar firme, sendo longânimo na esperança daquilo que irá acontecer. Em quinto lugar, vem a benignidade. Quando a gente fala sobre a benignidade, a gente evidencia o caráter, uma boa índole, a atitude que vem do coração. Não adianta você ter uma atitude externa quando o seu coração manifesta outra razão para você estar exercendo aquela função ou fazendo algo. Quando nós falamos de benignidade, é exatamente a sua conduta estar alinhada com o seu coração e o seu coração estar alinhado com Cristo, com o Espírito Santo, trazendo à tona o caráter do Senhor Jesus, o caráter de Cristo. Em sexto lugar, vem a bondade. Quando nós falamos de bondade, nós falamos de generosidade no coração, a capacidade de rejeitar o mal, rejeitar o maligno, rejeitar aquilo que é perverso. Quando você evidencia essa virtude da bondade, você tem a capacidade de rejeitar o que é perverso, de rejeitar o que é maligno, de rejeitar as obras da carne, de rejeitar aquilo que talvez aos seus olhos pode parecer lucro, mas não condiz com o caráter de Cristo, não condiz com a evidência de uma pessoa ser representante, ser embaixador de Cristo aqui na terra. Isso é a característica da bondade, capacidade de você rejeitar o mal. Lá, quando nós vamos para a sétima virtude, que a gente fala de fé, em outras traduções no grego, está falando sobre fidelidade. Nós podemos trazer aqui a fé, juntar com a benignidade, com a bondade, e nós podemos também trazer a fé sendo um tipo de fé que é uma fé sobrenatural. É aquela fé que está lá em Mateus 17:20, a fé como um grão de mostarda. Em algumas traduções diz uma fé do tamanho do grão de mostarda. King James diz do tamanho do grão de mostarda. Já a Ferreira de Almeida diz como um grão de mostarda. São traduções, mas o significado é quase o mesmo. É a fé que é além do limite, a fé que vai além daquilo que nós conhecemos. É uma fé fora do comum. Essa é a virtude da fé. Em oitavo lugar vem a mansidão. Quando nós falamos de mansidão, nós falamos sobre gentileza. É o oposto da ira, o oposto da raiva. É literalmente, meu irmão, a pessoa ter a atitude diferente do que ela tinha no passado. Quando ela antes de aceitar ao Senhor Jesus, antes de nascer de novo. A característica da mansidão é aquela pessoa, não é aquela pessoa que é boba,
Não é aquela pessoa que é, nossa, como ela é boazinha, como ela não é ser bobinho, não é ser humilde, aquela pessoa que, nossa, como ele é humilde, trazendo a humildade para a pessoa que se coloca em posição de coitadinho, em posição de vitimismo. Essa mansidão aqui não é você ser vítima, não é você se considerar uma vítima ou se tratar como vítima. É você ter a capacidade de não manifestar a ira. Esta mansidão, essa virtude, é na hora que você vai manifestar a ira, o caráter de Cristo fala mais alto em seu coração e o Espírito Santo vem e manifesta mansidão. E aquilo que você fazia outrora, você não faz mais. Ou seja, você está literalmente agindo da forma como Cristo agiria nessa situação. E em nono lugar vem a temperança. Em outras traduções diz domínio próprio, que é a capacidade de se conter-se, a capacidade de dominar a vontade, de dominar o desejo, é a capacidade de dominar o querer. Esse domínio próprio aqui, meu irmão, é uma das virtudes que mais traz a evidência de você praticar a renúncia. É o que mais te aproxima da renúncia, é o domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, meu irmão, você não vai conseguir renunciar. Renunciar aos desejos, renunciar à vontade, renunciar às obras da carne. Ô, meu irmão, pratique o domínio próprio. Pratique o domínio próprio. Peça ao Espírito Santo que ele traz a evidência, o caráter de Cristo na sua vida e que as virtudes do fruto do Espírito venham manifestar. A evidência do caráter de Cristo está nos frutos, não nos dons. O que define, meu irmão, e essa frase eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes dizer, o que define a espiritualidade, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não é os dons. Porque quando a pessoa tem os dons do Espírito Santo, isso, entre aspas, traz um alto ego. Geralmente nós vimos uma pessoa que produz, que tem os dons do Espírito, então nós logo fazemos um pré-julgamento de que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Quando nós vamos lá para a igreja em Corinto, nós vemos que a igreja em Corinto possuía todos os dons. No entanto, era uma igreja que era bebê na fé. Paulo trata a igreja em Corinto como uma igreja que, não neófita, não vou usar essa palavra, mas uma igreja que era bebê na fé, é literalmente essa palavra. Uma igreja que precisava crescer ainda em conhecimento, crescer um pouco mais na graça, e no entanto ela possuía todos os dons. Então a maior virtude de um servo de Deus que é cheio do Espírito Santo é aquele que demonstra, que evidencia o caráter de Cristo. Evidencia o dom, evidencia o fruto do Espírito, nas virtudes que ele possui. Meu irmão, a cada dia peça que o Espírito Santo venha manifestar as virtudes do fruto do Espírito na sua vida. E a cada dia lute e cresça para que você venha transmitir, e não que você precisa falar, mas que as pessoas vejam o caráter de Cristo na sua vida. Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família, e até a nossa próxima lição, querendo Deus. Seja cheio do Espírito Santo. E até a nossa próxima pré-aula.